Olá, mulheres, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você nesta manhã de quinta-feira abençoada, amém? Que Deus abençoe você, sua casa, seus negócios. Vamos juntos dar sequência ao nosso devocional. Estamos falando ali no livro de Jó, capítulo 42. Estamos falando sobre descobrindo, né? Descobrindo Deus, conhecendo Deus em meio às crises, assim como Jó conheceu. Ontem nós falamos que ele conhecia Deus só de ouvir falar, assim como foi Raabe e tantos outros homens na Bíblia. Mas, de fato, o Senhor se revelou a ele e ele passou a enxergar a Deus. E hoje no versículo de número 6 do capítulo 42 vai dizer assim: Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Jó cai aqui em adoração, né? Eu imagino Jó ali numa posição de joelhos, como dizem, né? Uma posição fetal ali, adorando ao Senhor, e foi pego, né? Com um sentimento de humilhação, um sentimento de reconhecimento da grandeza de Deus. Eu olho para ele e lembro de Davi nesse instante. Só que a diferença é que Davi havia feito, né, terríveis coisas, né? Ele pecou e um abismo chamou outro abismo. Davi, ele fez coisas que diante de Deus, não só para um rei na posição que ele era, mas para um homem de Deus, Deus abominava. E Deus ali levanta o profeta Natã para constranger Davi, o seu erro, o seu pecado, e ele rasga, ele se veste de sacos, né? De roupa de saco, e ele se rasga inteiro, ele se humilha perante a mão do Senhor, reconhecendo o seu pecado. E Jó já não havia pecado, né? Ele não tinha pecado, ele estava passando por um processo a qual Deus permitiu, para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que a grandeza de Deus, o tamanho de Deus, né, entre aspas, mas ele pudesse contemplar o Deus verdadeiro, né, a sua grandeza, a sua divindade, a sua santidade, né, a sua soberania, a sua perfeição. E aqui Jó, como eu já falei nos devocionais passados, Jó ele havia murmurado e se indignado muito com a sua situação. Irmãs, isso é comum, como eu falei, principalmente quando a pessoa vê, né? Porque tem pessoas que falham, tem pessoas que erram, e quando começa a acontecer as coisas, Deus, né, começa a se manifestar, a pessoa já sabe o que aconteceu, a pessoa sabe o que ela fez. Eu mesma, já aconteceu situações em que Deus se manifestou a mim, né? E eu falei, Senhor, eu sei o que eu fiz. Eu sei, eu me arrependo. E, enfim, eu me humilhei perante ao Senhor. Mas tem pessoas que, no caso de Jó, né? Dificilmente nos dias de hoje, no século XXI, no ano de 2024, está no caso aqui de Jó de não ter feito nada que desapontasse e desagradasse a Deus, como eu já falei, né? O próprio Deus estava testificando para Satanás a vida de Jó, o quão íntegro e reto esse homem era. Mas Deus, com a sua soberania, permitiu que Satanás entrasse e fizesse bagunça na sua vida. E Jó ali começou, né, a questionar o Senhor, reclamar, falou, Deus, né, onde está o Senhor? Que justiça é essa, né? Falou muitas coisas, como eu disse aqui antes de ontem, né? E quando Deus se revelou a ele, através daqueles questionamentos que Deus levantou para Jó, ele reconheceu aqui a soberania, a grandeza de Deus, e ele se arrepende, né? Ele se abomina, ele se vê como um nada, né? E ele se lança perante ao Senhor, né? E se arrepende por tudo que ele tinha falado, e não só falado. Eu imagino quanto que esse homem não deve ter pensado mal de Deus,
né? O quanto ele não deve ter pensado mal. Outra hora, às vezes ele falava, né? Eu sei, né, que Deus vai me dar vitória, um exemplo, mas muitas vezes ele pensava mal de Deus. E isso acontece conosco. Quando não, quantas das vezes nós estamos num estado como Jó passou, e às vezes a gente quer culpar outras pessoas, a gente quer culpar circunstâncias. Por exemplo, a Covid que passou, né? O nosso isolamento social que nós vivemos no ano de 2021, 22, se não me engano, né? Irmãs, quantas pessoas eu vi falava, nossa, eu odeio chinês, né? Falavam sobre os chineses porque falavam que o coronavírus, o vírus veio da China e porque esses chineses, gente, né? Veio a Covid, sobreveio sobre nós esse mal, porque o Senhor quis, porque Ele é soberano, porque nós precisávamos passar por isso, né? E muitas das vezes nós estamos assim, né? Nós estamos culpando tudo e todos. Nós estamos, né? A gente nunca enxerga em nós o nosso erro, a gente nunca coloca sobre nós as nossas cargas. A gente nunca coloca, a gente fala dos outros, culpa os outros, pensa mal dos outros. Eu estou nessa situação por causa de fulano de tal, mas a gente nunca vê que realmente ou o problema está conosco, né? Ai, talvez essa pessoa fez isso porque eu fiz isso, aquilo. Ou porque Deus, simplesmente porque eu aprendi isso na minha vida. Eu sei que é muito difícil. Eu demorei muito para aprender. Mas eu aprendi que Deus, ele administra e levanta situações para fazer com que a gente saia de certos lugares, né? Saia da vida de algumas pessoas que não servem mais pra gente naquele momento. Aconteceu isso comigo também, né? Eu estava morando em determinado lugar, servindo a um ministério e começaram a acontecer coisas, assim, inexplicáveis, né? E, assim, não coisas que eu cavei, que o meu esposo cavou, enfim. Mas coisas, assim, que foram entristecendo o nosso coração e fazendo com que aquela vontade de sair dali para um outro lugar, né? E nos mudar e ir embora daquela cidade, crescesse dentro de nós. E quando a gente viu, a gente percebeu, era a mão de Deus movendo as coisas, sabe? Administrando as coisas que aos nossos olhos eram mal, mas era para o nosso bem, né? Então, às vezes a gente tá culpando tanta gente, né? Estamos fazendo tantas coisas, culpando, né? Como José, por exemplo, quando encontra os seus irmãos ali, e os seus irmãos pedem perdão, né? Falam para ele, me perdoa, José, olha o que a gente fez com você. Mas, né? Quando ele encontra José no palácio, que eu creio que vai ter uma oportunidade de nós falarmos um pouco no devocional sobre José. E aí ele olha para os seus irmãos e fala, não, né? Deus usou vocês para que eu estivessem aqui. Gente, os irmãos de José jogaram ele dentro de uma cisterna, venderam ele como escravo para o Egito. Sabe, fizeram um mal danado para José, os próprios irmãos, mas José no final reconheceu que o plano de Deus fazia parte disso, né? Deus usou os irmãos José, aquela ira que eles tinham para o bem de José, para colocar José no propósito que Deus tinha. É absurdo? Aos nossos olhos é, mas o nosso Deus, a sua soberania, a sua grandeza vai além do entendimento humano. Então, saia desse lugar, talvez, irmãs, né? Que eu já vivi, já entrei nesse lugar e é horrível, porque você vive nesse ciclo, né? Que é o lugar do vitimismo. Um lugar de, fizeram isso pra mim, então eu vou ficar aqui na minha posição. Não, se renda. Primeiramente, se renda à poderosa mão de Deus. Vai lá, se humilha, né? Se arrependa das coisas talvez que você tenha falado para Deus. Talvez se o seu negócio é com Deus, né? Se arrependa. Coloca diante de Deus, né? A sua situação e fala, Senhor, eu me arrependo de ter pensado e falado tantas coisas, né? E não reconhecendo a sua soberania. Deus, né? Me aceita de volta. Rasgue as suas vestes, né? Entre aspas, diante de Deus, assim como fez também Davi, né?
em Tiago, que nós já fizemos um devocional sobre ele, capítulo 4, versículo 6, na parte B, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, seja humilde, né? É desses que Deus tem um olhar diferente. E peça perdão ao Senhor, se arrependa por isso. E se é contra outra pessoa, talvez, vai lá, peça perdão, se humilhe, se arrependa, fala: olha, me desculpa, eu te causei isso, ou eu falei tantas coisas de você e, poxa, por mais que você tenha feito mesmo, eu, né, te peço perdão porque eu não queria sentir a mágoa e a ira que eu estava de você, né, que só me afastou de Deus e isso foi um prejuízo terrível na minha vida, porque o prejuízo de quem não perdoa, o prejuízo fica para quem não perdoa, viu? O prejuízo maior é para quem não perdoa. Porque a pessoa que precisa ser perdoada, às vezes ela tá vivendo a vida naturalmente. Amém, irmãs? Isso que Deus colocou no meu coração. Que o Espírito de Deus venha te sondar mesmo. E que através dessa palavra você se quebrante, né? Você seja mesmo exortada, assim como um dia eu já fui. E possa, né, colocar diante de Deus as coisas como elas são, corretas, né? Deus, ele é soberano. Nós não sabemos nada, nada. 0,0,01% de coisa nós sabemos, de tudo. Mas Deus, ele é sabedor de todas as coisas e controla o mundo apenas no estralar dos seus dedos. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar nesta manhã, Senhor, por esta palavra que nos exorta, Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, assim como o Senhor teve de Davi, assim como o Senhor teve, Pai, do próprio Sansão, assim como o Senhor teve de Jó também, Senhor, que se arrependeu aqui por ter falado tantas besteiras, tantas neiras, ó Senhor, sem saber o que estava falando. Tem misericórdia das nossas vidas. Deus, nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor. Tudo aquilo que talvez nos afastou do Senhor. Muitas das coisas que às vezes a gente não entendeu e a gente culpou o Senhor. A gente falou tantas coisas, ou a gente culpou o nosso próximo, né? A gente falou mal de alguém, culpando, achando culpados pelas nossas crises, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Nós nos arrependemos nesta manhã, Pai. Se revela a nós, Espírito Santo. Receba, Senhor, o nosso lamento. Receba, Senhor, o nosso coração diante de Ti. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Que Deus te abençoe. Amém?